Hello girls, hello boys, bem-vindos ao Português Facinho Facinho com Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente conclui essa prova aqui, como vocês podem ver, né, uma prova realizada na cidade de Lages, também pela FUNCERN em 2019, beleza? Esta prova a gente começou a responder lá em uma live há uns 2 dias atrás, só que durante a gravação, durante a live, o vídeo começou a travar, eu não estava percebendo, mas depois chegou um momento que meu computador travou geral. E quando eu fui ver o vídeo, né, ele estava, a partir da 5ª questão, ele começa a travar e ficou muito ruim, beleza? Então eu resolvi fazer esse vídeo aí para retomar as questões a partir da 6ª questão, beleza? Eu fiz lá uma edição no vídeo, deixei só até a 5ª questão e a partir da 6ª questão a gente conclui aqui essa prova hoje, beleza? Então valeu galera, boa sorte, bons estudos. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho mais recorrente, beleza? Ajuda a divulgar o canal aí, compartilha para que nós possamos aumentar o número de inscritos e crescer o nosso trabalho. Obrigado pela participação de todos, valeu galera, boa sorte, bons estudos, sorte no seu concurso aí e vamos lá aqui já a nossa 6ª questão, beleza? Hello girls, hello boys, então vamos aí a nossa primeira questão do vídeo e 6ª questão da prova, beleza? Acompanhe aqui já a leitura comigo que diz o seguinte: considera o período. Dá para um país fazer isso sozinho ou teria de haver coordenação global? Aí ele pergunta, se a expressão em destaque, que é essa daqui, coordenação global, for flexionada no plural, então a locução verbal que antecede seria grafada como? Se essa expressão aqui, coordenação global, for para o plural, como é que essa expressão aqui, ó, essa locução verbal, que é teria de haver, ficaria, beleza? Primeiro, vamos aqui entender essa questão. Essa questão aqui, ela está querendo lhe pregar uma peça, beleza? Ela quer lhe induzir ao erro. O que é que ela está querendo fazer? Ela está querendo induzir a você a pensar que a expressão aqui, coordenação global, é o sujeito, e ela sendo o sujeito, se ela fosse para o plural, o seu verbo também iria, porque o verbo concorda com o sujeito. Esse entendimento está certo, beleza? Qual a falha? Esse elemento aqui não é o sujeito. E por que não é o sujeito, professor? Porque aqui eu tenho um verbo impessoal. E quando eu tenho um verbo impessoal, a oração é o quê? Sem sujeito. Se o aluno, se o candidato percebe isso, ele mata a questão, beleza? Ele não teria dúvida. Agora, nós temos que ter aqui, para você não ser surpreendido em outra questão que cobre isso de você, eu vou dar aqui mais algumas informações, beleza? Se liga aí. Então vamos lá. Essa expressão aqui, ó, teria de haver, é uma locução verbal. Eu tenho que ter esse conhecimento sobre locução verbal. O que é uma locução verbal? A locução verbal é a união de 2 ou mais verbos, geralmente 2, né, que faz referência a apenas uma ação. Ou seja, você usa 2 verbos, mas faz referência a apenas uma ação. Veja aqui, por exemplo, numa frase bem simples aqui, ó. Amanhã eu vou viajar para Natal, beleza? Então vamos entender aqui, ó, outra falha aqui. Esses 2 verbos, vou e viajar, eles constituem uma locução verbal. Por que, professor, constitui uma locução verbal? Porque os 2 verbos fazem referência a apenas uma ação. Eu poderia dizer o seguinte, amanhã, em vez de vou viajar, poderia dizer amanhã viajarei para Natal, ok? Veja que a expressão vou viajar foi substituído por viajarei, né? Isso é importante em 2 sentidos. Primeiro, o conhecimento sobre a locução verbal. E qual o conhecimento básico? Na locução verbal você tem o verbo auxiliar, que é o primeiro verbo, e tem o verbo principal, que é o que traz a informação, beleza? Então, vou viajar é apenas viajarei. Agora, quem é que sofre a flexão? Anota aí. Quem sofre a flexão de tempo, de modo, de número e de pessoa
é o verbo auxiliar, beleza? O verbo principal, que aqui é viajar, ó, vai ficar em uma das três formas nominais. Quais são as três formas nominais? Gerúndio, particípio e infinitivo. Neste caso aqui ele está no infinitivo, beleza? Essa é a primeira informação que você tem que dominar. Segunda informação básica sobre as locuções verbais. Como os dois verbos fazem referência a apenas uma ação, você não pode considerar esse período aqui, ó, amanhã vou viajar para Natal, como um período composto. Você poderia dizer, opa, tem dois verbos, tem duas orações, o período é composto. Negativo, beleza? Como os dois verbos fazem referência a apenas uma ação, você vai ter aqui um período simples. Então, muitas questões cobram de você exatamente que você identifique quantas orações há num período, há num parágrafo. Então, fica atento. Se você perceber uma locução verbal, você não vai contar duas orações, beleza? Por mais que você tenha ali dois verbos, você vai ter apenas uma oração. Show de bola? Beleza, vamos para a segunda parte. O que é que eu tenho agora que ter conhecimento? Conhecimento sobre os verbos impessoais. Qual conhecimento eu preciso ter sobre os verbos impessoais? Os verbos impessoais, eles se comportam diferentes dos demais verbos. Ele não sofre flexão, são considerados invariáveis. Ou seja, os verbos impessoais, eles ocorrem sempre na terceira pessoa do singular, beleza? O verbo impessoal, seja ele qual for, vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Outra informação interessante para que você entenda com qualidade essa questão, beleza? O que é que nós precisamos saber mais? Acabei de dizer, que quando você tem uma locução verbal, quem sofre a flexão é o verbo que auxiliar. Agora anote isso aí. Se na locução verbal o verbo principal for um verbo impessoal, aí toda a locução ficará o quê? Invariável. Anote isso aí, ó. Toda a locução ficará invariável se o verbo principal, beleza? Então, muito bem. Toda a locução ficará invariável se o verbo principal for impessoal. Agora sim, nós temos condições total de responder não só essa questão, mas também toda e qualquer questão que cobre esse assunto, beleza? Então vamos aqui, ó. Nesse verbo aqui, ó, nessa locução aqui, ó, teria de haver o verbo principal é um verbo impessoal. Opa! Se ele é impessoal, toda a locução ficará o quê? Invariável, independente da mudança, né? Do plural ou do singular referente àquilo que nós poderíamos considerar sujeito, né? Como eu falei, a questão quer com que você pense que isso é o sujeito e por essa expressão coordenação global ter ido para o plural, a locução ir também, beleza? Então vamos lá. Então, outra informação básica aqui. Outra informação básica que eu trago para você aqui rapidamente. Mais uma vez, se o verbo for impessoal, outra informação básica. O verbo for impessoal, a oração será sem sujeito. Muito bem, ok? Agora sim nós temos todas as informações necessárias para responder. Então, beleza. Então aqui, o verbo aqui, haver, é um verbo impessoal, não tem sujeito. Isso aqui pode ir para o plural como for, que não vai sofrer alteração em quê? No verbo ou na locução verbal, porque eu estou diante de um verbo impessoal. Então, olha, se isso aqui, se eu acabei de dizer, né? Se quando o verbo principal, aqui que é o verbo haver, for um verbo, de novo, aqui ó,
for um verbo impessoal, se toda a locução vai ficar invariável, ela vai ficar invariável sempre, né? Independente da mudança que ocorra aqui, beleza? Então, ó, a única opção que traz essa opção aqui com a locução invariável é a letra B, ó. Teria de haver está exatamente igual à primeira. Aqui houve uma falha no teriam, né? Teriam aqui, ó. Aqui teriam também, e haverem, e aqui haverem, beleza? Então vejam vocês que houve falhas. Mais uma vez. Agora preste atenção a uma informação básica, para você não perder nenhuma questão nunca mais nesse sentido. Se aqui, ó, em vez do verbo haver, atenção, viu? O que eu vou dizer agora. Se aqui, ó, em vez do verbo haver fosse o verbo existir, aí sim. Quando coordenação global fosse para o plural, como é que ficaria a expressão teriam? Beleza? Se fosse com o verbo, em vez de teria de haver, fosse teria de existir, quando coordenação global fosse para o plural, você ficaria com teriam de existir coordenações Entendeu? Essa aqui é a última informação que eu queria dar para você. Quando eu troco o verbo haver pelo verbo existir, o verbo existir não é impessoal. Ele sofre a flexão de número de pessoa de modo de tempo normal, sobre a flexão normal. Então, como ele é o verbo principal, em vez dele sofrer alteração, quem vai sofrer alteração é o verbo auxiliar, beleza? Valeu, galera? Todas as informações básicas referentes a verbos impessoais, locução verbal, oração sem sujeito e concordância com o verbo impessoal ou com a locução cujo verbo principal seja impessoal, beleza? Eu espero que tenha ficado claras aí todas as informações para que você não perca uma questão dessa natureza, beleza? Valeu, galera. Português facinho, facinho com o Zé Roberto e vamos aí já para a nossa próxima questão, beleza? Valeu, galera. Vamos aqui a nossa sétima questão da prova, né? Não vamos perder nem tempo com essa questão aqui, né? É uma questão muito simples, mas, inclusive, altamente recorrente aí, viu? Fique ligado. No texto, a dominância da sequência, mais uma vez, quando ele fala sequência, tanto ele poderia ter falado tipo de texto, tipologia textual ou sequência textual, beleza? São sinônimos aqui nesse caso. Você tem uma sequência argumentativa, narrativa, descritiva ou explicativa. Você não precisava nem ler essa questão para você saber que ali nós estamos diante de uma sequência argumentativa na qual o autor tenta defender uma tese fazendo uso de argumentos, beleza? Então, ó, não é narrativa coisa nenhuma. Narrativa é contar a história, descritiva é descrever algo, alguém, um objeto, cenário. Explicativa, o que aproxima de um artigo informativo. Poderia ser um artigo informativo? Poderia. E, de fato, você pode se deparar com um artigo informativo, que é um texto que apenas expõe, não tenta defender, vamos dizer assim, um ponto de vista, uma tese, uma ideia, beleza? Não é o que está acontecendo. No texto ali, no texto que nós lemos, o autor defende, sim, um ponto de vista sobre o assunto abordado, tem uma opinião, defende sua tese, beleza? Então é argumentativa, o que aproxima de um artigo de opinião. Professor, é um artigo de opinião ou não? Já falei no vídeo anterior, eu não posso garantir que seja um artigo de opinião porque ele não está assinado e uma das características básicas do artigo de opinião é a assinatura do autor, beleza? Professor, é um editorial? O editorial tem a mesma estrutura de um artigo de opinião. Também não posso garantir que é um editorial, porque para ser um editorial, teria que ter também, trazer no lugar da assinatura do autor, ou em vez da assinatura do autor, a assinatura da revista ou da equipe de redatores de um determinado jornal, de uma determinada revista, beleza? Então aqui, letra A. Valeu, galera. Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Vamos aí já ir para a nossa próxima questão aqui, a questão de número 8, beleza? Então, galera, vamos aí à nossa oitava questão da prova, beleza? Se liga no enunciado e vamos embora. Considere o período. Não é que corram risco de extinção, caso de taquígrafos e cobradores de ônibus, mas
devem perder parte das funções para programas de softwares que se valem do aprendizado de máquinas, beleza? Sobre a combinação da vírgula com travessão, esse uso se justifica por quê? Muito bem. Porque galera, que o autor aqui fez uso dessa... Vamos comentar aqui. Porque que ele fez uso aqui ao mesmo tempo, né, desse travessão e dessa vírgula, beleza? Vamos lá. A intercalação é composta por um conjunto de palavras que formam oração explicativa. Muito bem. Ele está dizendo isso aqui, ó. O intercalado é o que está entre vírgulas, que é a intercalação, ou seja, esse fragmento que está aqui, intercalado entre os parênteses, entre os travessão, é uma oração explicativa. Muito bem. Isso aqui é uma oração explicativa. Caramba, eu não lembro o que é exatamente uma oração explicativa. Nem precisava você saber disso, beleza? Então se liga aí para não perder uma questão dessa natureza. Aqui, ó. Antes de ser explicativa, ele diz que é oração. Isso aqui é uma oração caso de taquígrafos e cobradores de ônibus. Não tem verbo. Não tem verbo, meu amigo, não é oração, beleza? Então, independente de você não saber o que é explicativa, o que é sindética, aditiva ou outra modalidade qualquer, isso aqui não é oração explicativa, automaticamente letra A descartada, beleza? Vamos para a letra B, atenção. Ao final da intercalação, separada por travessões, que é essa aqui que nós fizemos agora, inicia-se uma estrutura oracional com sujeito diferente da oração anterior, ou seja, inicia-se uma oração e a oração que se inicia tem um sujeito diferente do anterior, beleza? Vamos ver. Não que corram o risco de extinção, mas devem perder parte das funções. Vejam vocês que aqui, tanto esse verbo aqui, ó, esse verbo está na terceira pessoa do plural. E devem perder, que é uma locução verbal, viu? Atenção, ó, uma locução verbal, só retomando aí a aula anterior, a questão anterior, o verbo auxiliar fazendo a flexão na terceira pessoa do plural e o verbo principal no infinitivo, beleza? Marca de característica de locução verbal. Então, muito bem. Vejam então que os dois verbos estão na terceira pessoa do plural, ou seja, estão apontando provavelmente para o mesmo referente. Eu teria que ir lá na prova, se eu tivesse dúvida, para perceber se isso realmente está acontecendo, beleza? Eu indo lá, eu iria lá, vamos voltar aqui só um trecho rapidamente. Aqui, não que corram o risco de extinção, ó, tá aqui, ó, mas devem perder. Então vejam aqui que ele está falando de quem? Da engenharia. Até algumas especialidades médicas aparecem na lista de carreiras em perigo. Então não é que corram risco. Quem não corre um risco? Especialidades médicas. Mas devem perder funções. Quem deve perder funções? Especialidades médicas, beleza? Então, ó, a alternativa lá está falha. O mas não introduz uma oração com sujeito diferente, beleza? Introduz uma oração sim, mas com sujeito diferente não, beleza? E agora eu vou trazer uma informação muito especial para você nesse sentido. Essa questão da letra D aqui, da letra B, é uma pegadinha, viu? Cuidado que é uma pegadinha. Você poderia ser surpreendido ou nessa questão ou em outra parecida com ela. Por quê? A gramática diz o seguinte, atenção, as orações coordenadas, adversativa, coordenada sindética, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva são separadas por vírgula, ok? Antes de iniciar a oração sindética tem uma vírgula, beleza? Antes da conjunção, beleza. E a oração aditiva, professor? Nem sempre. A oração aditiva geralmente não é separada por vírgula. Mas quando você tem uma oração aditiva com um sujeito diferente da oração coordenada anterior, aí sim você separa por vírgula. Essa questão quis pegar você, dizendo, ó, o sujeito é diferente. É por isso que ela é separada por vírgula. Mas, mesmo se você não tivesse esse conhecimento, dentro da análise textual, como nós fomos lá olhar, a gente percebeu que tratava-se do mesmo sujeito, beleza? Mas vamos lhe explicar como é que fica essa questão aqui que eu estou lhe dizendo sobre sujeitos iguais ou diferentes. Veja.
Então, galera, se liga aqui nessa frase para você entender como é que funciona uma vírgula separando uma oração sindética com sujeito diferente ou não, beleza? Acompanha aqui, olha. João foi à praia pela manhã e foi ao shopping à tarde, beleza? Aqui eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva. Essa oração aqui, ó, é uma oração coordenada sindética aditiva. Veja que aqui nós não temos uma vírgula separando as orações. Por quê? Trata-se do mesmo sujeito, beleza? Agora, se eu tivesse o seguinte, se eu tivesse João foi ao shopping e Maria, eita, Maria minúsculo. Muito bem, e Maria à praia. Muito bem, João foi ao shopping e Maria à praia. Aqui sim, aqui eu teria uma vírgula. Vamos melhorar mais. E Maria foi à praia. Vamos entender isso aqui, beleza? Duas informações fundamentais sobre o uso de vírgula que pode lhe surpreender numa próxima prova, beleza? Numa próxima questão. Então veja, João foi ao shopping, vírgula, e Maria foi à praia. Por que eu tenho essa vírgula aqui, professor? Essa vírgula aqui ocorre porque o sujeito é o quê? Diferente. Na primeira oração, o sujeito é João. Na segunda oração, sujeito é Maria. Já no primeiro caso aqui, ó. Já no primeiro caso, João foi à praia pela manhã e foi ao shopping à tarde. O sujeito é o mesmo. Quem foi à praia, João. Quem foi ao shopping, João também. Não preciso de separação por meio de vírgula, beleza? Aqui, como eu falei, por termos sujeitos diferentes, mesmo que as duas orações, nos dois casos, sejam coordenadas sindéticas aditivas. Nos dois casos, são aditivas. O que faz com que uma seja separada por vírgula e outra não é porque no item 2, a oração coordenada sindética aditiva traz um sujeito diferente do sujeito da primeira oração, beleza? Agora, mais uma dica aqui fundamental, velho. Tá vendo esse foi aqui, ó? Se eu quisesse apagar esse foi aqui, ó, eu colocaria uma vírgula, beleza? E isso pode ser outra questão de prova. Por que essa vírgula agora ocorreu? Porque eu apaguei o verbo foi apareceu na primeira frase, aqui na primeira oração. Para que ele não se repita, para eu não precisar repeti-lo, eu faço uso de uma vírgula, beleza? É uma das formas clássicas de uso da vírgula. Você usa um verbo na primeira oração e na segunda você faz uma elipse dele. Mas para você indicar que ele está elíptico, você coloca uma vírgula, beleza? Então, ó, João foi ao shopping e Maria à praia, beleza? Valeu, galera. Espero que as explicações tenham ficado claras aí para você, beleza? Sim, mas continuando a questão aqui, letra C. Ao final da intercalação separada por travessões, há uma estrutura adversativa. Tá aqui, ó. Há uma estrutura adversativa. Há uma estrutura adversativa sinalizada pela conjunção mas. Aí tá certo. Nós sabemos que o mas, de fato, introduz uma oração adversativa e que as orações coordenadas sindéticas adversativas, como as outras que eu já falei, são separadas por vírgula, beleza? Então estava aqui, ó. Essa sim seria a nossa alternativa correta, beleza? A intercalação é composta por um conjunto de palavras que formam, mais uma vez, ó, nada de oração aqui. Mais uma vez a questão aqui estava anulada porque nós não temos aqui uma oração, beleza? Valeu, galera. Vamos para a nossa próxima questão. Demorei um pouco aí, mas as explicações são importantes, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Hello, galera. Então vamos aí à nossa nona questão, penúltima questão da prova, beleza? Faça a leitura comigo aqui. A pesquisa feita por um grupo da UNB avaliou o risco a que estão submetidas 2.602 ocupações. Sobre o elemento linguístico em destaque é correto afirmar. É preposição, letra A. É artigo, é preposição, é artigo. Então, em primeira análise, a questão cobra do candidato o conhecimento sobre a preposição e o artigo, beleza? Cuidado, numa próxima oportunidade a gente discute isso. O A, ele pode facilmente ser um artigo, ser uma preposição, ser um pronome oblíquo, ser um pronome demonstrativo, dentre outras possibilidades, beleza? Então o A é bem complicadozinho. Mas, para facilitar aqui,
Além disso, ele vai cobrar de você, né, o conhecimento sobre regência, né? No meu entender, essa questão aqui é uma das mais exigentes para o candidato, beleza? Então, só para eliminarmos, como estava dizendo a questão, vamos adiantar o seguinte. Esse A aqui, para ele ser artigo, então anota logo isso aí, beleza? Para ele ser artigo, eu teria que ter, ó, um substantivo adiante, né? A qual ele possa fazer referência, a quem ele possa introduzir. Então lembre-se, né? O artigo vai estar sempre ligado a um substantivo. Se nós não temos substantivos aqui, inicialmente você já poderia eliminar a possibilidade desse A aqui ser artigo, beleza? Então você automaticamente aqui, ó, já eliminava duas alternativas, né? Quem era? Já eliminava a letra B, que diz que é artigo, e eliminava também a letra D, que diz que é artigo, beleza? O segundo conhecimento a ser cobrado aqui é o conhecimento sobre regência. Aí eu vou pedir mais uma vez aqui a liberdade aqui a vocês para demorar um pouco mais nessa questão, que esse conhecimento aqui é um pouco exigente, beleza? O que é a regência? A regência é a parte da gramática que lida com a ideia de que na língua portuguesa existem termos que são superiores, hierárquicos, e são eles quem comandam o restante da frase. Então, nessa perspectiva, o verbo vai ser um termo regente e o nome também vai ser um termo regente, porque são eles, verbo e nome, quem exige a presença ou não de outros termos, beleza? Então veja aqui, ó, o professor gosta. Se eu perguntar a você, qual a primeira palavra que vai vir aqui? Todo mundo vai dizer, é o de. Tem que ser a preposição de, porque o verbo gostar rege a preposição de. Então, automaticamente aqui, você sabe que aqui viria a preposição de. E depois da preposição de, você teria que ter um complemento, porque você não pode dizer simplesmente o professor gosta de. Eu tenho que ter o algo, que seria o complemento, o nosso objeto indireto aí, beleza? Então, gosta de música clássica. Então, aqui de música clássica, né? Essa expressão aqui de música clássica foi regida, né, pelo verbo gostar, que é considerado aqui o nosso verbo que regente, é o termo regente. Ele quem determinou que essa parte aqui da oração ocorresse, beleza? Então, primeira informação é essa. Isso não ocorre só com o verbo, ocorre com o nome. Os europeus estão acostumados aqui, ó, é nome, né? Você automaticamente aqui vai precisar de algo que complemente esse termo aqui, nome, né? Os europeus, eles têm que estar acostumados, primeiro, a preposição a, estão acostumados a, beleza? Então aqui, obrigatoriamente, eu teria uma preposição e em seguida também um complemento para o nome aqui, beleza? Que seria, tá aqui. Então, vou deixar só aqui o preto. Os europeus estão acostumados ao frio, né? A expressão aqui, ao frio, foi regida ou exigida ou determinada pela ocorrência do nome acostumados, beleza? Então o termo aqui, o nome acostumados, é um termo regente que obrigou, vamos assim dizer, a ocorrência dos demais. Ok, entendi isso aí, professor, show de bola, entendi. Agora, o que é que nós queremos que você entenda agora? Que como você pode ver aqui, geralmente, ó, os termos regentes, né, que nesse caso aqui é gostar e o verbo e a palavra acostumado. Então, esses são os termos regentes. Vejam que geralmente eles vêm antes dos seus termos regidos. Beleza? Ele vem antes. Só que nem sempre isso ocorre. E quando ele não vem antes do termo regido, fica mais fácil de você perceber na frase quem é o termo regente. E quando é que isso vai ocorrer, professor, geralmente? Quando você vai ter, ó, aqui, ó, a ocorrência de um pronome relativo, beleza? Quando você tem a ocorrência de um pronome relativo, geralmente o termo regente não está certinho assim antes do termo regido, beleza? Vamos entender isso aqui, olha. Aquele é o professor de quem te falei. Aí você poderia, veja que aqui apareceu o pronome relativo. Esse de aqui é uma preposição, é semelhante à pergunta. É uma preposição. Ele está sendo regido por quem? Você poderia pensar que era pela palavra professor. Este é o professor de quem te falei, mas não é da palavra professor. Você poderia cometer essa falha porque geralmente, como nós estamos mostrando aqui, ó, o termo regente vem antes dos termos regidos, beleza?
Agora, cuidado. Quando ocorrer um pronome relativo, há uma grande probabilidade disso não acontecer, beleza? Professor, como é que eu faço para descobrir, nesse caso, quem é o termo regente? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que entender que esse quem está retomando a palavra professor. Quem aqui na frase está como sinônimo de professor. Como é que eu faço para resolver? Eu vou substituir o pronome relativo aqui, quem, pela palavra professor, que vai ficar assim, ó. De professor te falei. Ficou um pouco estranho? Ficou, porque a frase está invertida. Você pode reorganizá-la. De professor te falei é o mesmo que o quê? Que te falei do professor. É ou não é? De professor te falei de professor. Ou te falei do professor. Agora sim, o de está sendo regido por quem? Pelo verbo falar. Eu te falei de. Quem fala, fala de algo. Vejam vocês agora que ficou claramente o de está sendo regido pelo verbo falar e também o professor está sendo regido pelo verbo falar. Beleza? Então, quando você tiver dúvida e que ocorrer pronome relativo, você vai fazer a substituição do pronome relativo pelo nome, quem ele está retomando, e vai reescrever a frase. Em vez de colocando o pronome relativo que, ou quem, ou qual, ou onde, você vai colocar o nome que ele representa, beleza? Aí você vai reorganizar a frase e perceber quem é que está funcionando como termo regente ou não. Veja o que ocorreu aqui. Foi exatamente isso que ocorreu na frase. A pesquisa avaliou o risco, ele quer saber aqui, ó, quem seria esse a, se era a preposição ou artigo, nós já vimos que é preposição, e queria saber por quem ele está sendo regido, ou seja, quem é o termo regente dele. Você iria fazer a mesma coisa, olha. O risco a que estão submetidos, esse que aqui está retomando a palavra risco, vamos só fazer o mesmo macete para você não ficar bugado aí, beleza? Ficaria assim, ó, estou apenas repetir a frase. Agora eu vou substituir o que é que retoma a palavra risco, eu vou substituir a palavra que pela palavra risco. Olha como é simples. Ficou agora, a risco estão submetidas. A frase está invertida, é só reinverter. Estão submetidas, vou apagar isso aqui para ficar mais fácil. Estão submetidas a risco, beleza? Então, essa seria a informação. A gente percebe agora claramente que a preposição aqui está sendo regida pela palavra submetidas. Trata-se, mais uma vez, de uma regência nominal, beleza? Em que o a é preposição regido pela palavra submetidas e risco também é um termo regido também por submetidas, funcionando aí como complemento nominal, beleza? Valeu, galera. Espero que a explicação tenha ficado clara para você. Então, voltando aqui agora à pergunta, é preposição sim, é aqui letra B, letra A e C, e tem sua ocorrência justificada pela regência de avaliou, já vimos que não, e tem sua ocorrência justificada pela regência de submetidas. Opa, avaliou não. Veja que ele exatamente tentou fazer com que você incorresse no risco, ó. Citou o verbo avaliar, que estava antes da preposição, para que você se confundisse. Ele poderia ter citado também a palavra risco, beleza? Então, facinho, tá aqui, né? Seria a nossa letra, não tão facinho assim, né? Mas dentro da explicação, dá para nós fazermos, beleza? Valeu, galera, tá terminando. Vamos aqui à nossa 10ª questão. Sobre o primeiro parágrafo do texto, percebe-se que ele, mais uma questão aqui de interpretação, retomando algo que eu tenho lhe falado muito, você tem que entender qual é a ideia central do texto, ou seja, a intenção comunicativa do autor, o que é que de fato ele está querendo defender no texto, beleza? Então ele diz o seguinte, sobre o primeiro parágrafo do texto, percebe-se que ele apresenta a ideia central, ó, ou seja, a tese do autor já está ali, no primeiro quê? Primeiro parágrafo, a tese do autor já está ali.
apresenta a tese do autor, a ideia central explícita, é desprovido de ideias secundárias, é desprovido de ideia central explícita. Então, muito bem. Vamos ler aqui rapidamente, bem rapidinho essa questão com você, beleza? Um estudo sobre o futuro do emprego no Brasil estimou que até 2026, 54% dos postos de trabalho ou 30 bilhões de vagas formais podem ser perdidos para softwares robôs. A pesquisa feita por um grupo da UNB avaliou o risco a que estão submetidas 2.602 ocupações, beleza? Então, galera, vejam vocês que até aqui, né, neste fragmento, no fim do parágrafo, não há nenhuma exposição do pensamento, da opinião, da ideia a ser defendida pelo autor. Ele simplesmente faz referência a um estudo, né? Ele cita um estudo que foi realizado. Veja que a partir do segundo parágrafo, ele poderia dizer qualquer coisa, concordando com o que foi dito anteriormente ou discordando, beleza? Mas no primeiro parágrafo, nós não percebemos nenhuma opinião, nenhuma informação, vamos dizer assim, referente ao pensamento do autor. Agora sim, a partir do segundo parágrafo, né? Aí ele já começa, embora a precisão desse tipo de trabalho, parará, aí sim, ele começa a apontar para uma ideia que ele vai defender, uma ideia que ele vai defender e vai desenvolver uma argumentação baseado nela, beleza? Mas no primeiro parágrafo, o que nós temos simplesmente é uma citação, como já falei, de um estudo, então não aparece nada referente à ideia central, que seria a tese defendida pelo autor, beleza? Então vamos ver aqui, questão do número 10, opa, passou direto, tá aqui. Sobre o primeiro parágrafo do texto, percebe-se que apresenta a ideia central, não apresenta a ideia central, beleza? Não apresenta a ideia central. Apresenta a ideia central, não apresenta a ideia central. É desprovido de ideias secundárias? Não. O que ele traz é exatamente uma ideia secundária, beleza? Para introduzir o tema. É desprovido de ideia central explícita? É desprovido de ideia central explícita, beleza? Opa, desculpa, não seria essa, seria o verdinho aqui que registra o certo, beleza? Então, valeu, galera. Letra D aí, mais uma vez. Leia o texto com atenção, com cuidado, tenta entender qual a tese defendida pelo autor, suas argumentações, porque você vai ter no mínimo aí 4 questões, e 4 questões é 40% da prova, cobrando isso de você, beleza? Valeu, galera. Então, mais uma vez, chegamos aí ao fim do nosso vídeo. Espero que as explicações, mais uma vez, tenham ficado claras o suficiente para você, beleza? Boa sorte, bons estudos aí no seu concurso. E até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, mais uma vez, se inscreve no canal do professor e compartilha, beleza? Ajuda o teu irmão do sertão. Valeu, galera. Tchau e até a próxima.